Glória a Deus, amém, irmãos, aleluia. Vamos para o momento da palavra de Deus. Vamos para o momento da qual eu creio que o Senhor vai falar no meu coração e vai falar no seu coração. E nessa noite quem vai trazer a palavra para nós aqui, nada mais, nada menos que a nossa ministra de louvor, a Esther Vitória, em nome de Jesus. As palavras do Senhor pela vida dela e que Deus possa usar ela poderosamente. Glória a Deus, amém? E eu quero chamar a Heloísa para estar orando pela vida dela aqui, em nome de Jesus. Aleluia. Nossa futura missionária, irmãos. Ano que vem nós vamos passar a onda cabelo expor aí. Glória a Deus, que honra. Eu orar para a nossa futura pastora. Ela vai orar também. Senhor Deus, meu Pai, eu sei que a tua filha ela já está nas tuas mãos. Eu sei que aquilo que ela vai falar vai penetrar nos nossos corações. Sim, meu Pai, em nome Pai, que o Senhor venha abrir a mente da Esther nesse momento. Que ela venha, meu Pai, sair para que o Senhor possa entrar. Que ela venha diminuir para que o Senhor possa crescer. Que eu sei que nós não somos nada sem Ti e ela é dependente do Senhor. Que o Senhor venha usar a boca da Esther nesse momento para poder falar comigo e com os demais aqui, porque eu tenho certeza que nós estamos sedendo da Tua voz. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, descer nesse lugar através dessa administração. E que a Esther possa ser revestida, a casa dela, a família dela, o trabalho dela possa estar revestido nesse momento. E que ela possa sair daqui também transbordando, porque quando nós pregamos para nós mesmos e para os demais. E eu tenho certeza que essa pregação vai ser uma pregação que vai penetrar em nossos corações essa noite. É que eu te peço, meu Pai, já te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Desde já gostaria de agradecer ao pastor Marco Aurélio pela confiança, pela oportunidade de estar juntamente com os irmãos, trazendo uma palavra para cada coração. E assim, a mensagem que eu trouxe hoje é bem simples comparada às demais que já foram ministradas sobre esse altar. E eu quero pedir somente que você se coloque de pé. Vamos estar fazendo uma oração antes do início, não desfazendo da oração da Heloísa, mas complementando ainda, porque eu creio que Deus tem algo poderoso para falar e para fazer no nosso meio nessa noite. Aleluia! Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te convidamos no nosso meio, nós te convidamos nesse lugar, meu Deus, que eu possa ser esvaziada de mim mesma para ser cheia de Ti. Que o Senhor possa sensibilizar o nosso espírito, que o Senhor possa sensibilizar a nós, meu Pai. Tira toda a cegueira espiritual, meu Pai, e abre os nossos ouvidos, que possamos estar sensíveis para Te sentir, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar e operar em nós. Que em nome de Jesus venhamos guardar a Tua palavra dos nossos corações, para que não venhamos pecar contra Ti. Mas tudo aquilo que for nos ensinado e ministrado em nós, meu Pai, que possa gerar transformação no nosso caráter e no nosso ser. Venha nos tornar mais semelhantes e mais parecidos contigo, Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa nos corrigir, nos ensinar, meu Pai. Que o Senhor possa falar poderosamente aos nossos corações. Que não venhamos sair da mesma forma que entramos, mas que possamos ser totalmente mudados por Ti. Porque Tu és o oleiro e nós somos o vaso, meu Pai. Então nos quebra e nos refaça quantas vezes for necessário. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou querer somente que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler muito nessa noite. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua palavra em 2 Reis 18. Aleluia. Glória a Deus. Peço que não reparem caso eu tropece, caso eu gagueje, como a pastora Luciana tem o costume de dizer. Mas que você possa estar ligado no Espírito Santo, naquilo que o Senhor deseja falar aos seus corações, naquilo que Deus tem para ministrar dentro de vocês nessa noite. 2 Reis 18. Aleluia. Amém?
A palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: e sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha lhe dado a Moisés. Amém? Antes de estar dando início à história da mensagem a qual nós acabamos de ler, eu gostaria de estar trazendo um contexto de capítulos anteriores para que possamos compreender como Ezequias foi colocado como rei, antes dele começar a governar. E quando vamos ler os capítulos anteriores, quando vamos ler a palavra do Senhor, vemos que após o reinado de Salomão, o reino ele é dividido em dois. O reino do norte é onde ficava a nação de Israel, e o reino do sul, que é onde ficava a nação de Judá. E dada essa divisão nos reinos e entre as tribos, quando vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos ver os reinados de cada rei que passou, tanto no reino do norte quanto no reino de Judá. Mas quando vamos ler mais profundidade a palavra do Senhor, vamos ver que todos os reis que passaram no reino do norte, onde a capital era Samaria, vemos que em todos os reinados, aquelas pessoas possuíam dentro do seu coração corrupção, onde elas eram governadas e guiadas pelos seus pecados, onde elas não se submetiam aos mandamentos e ordenanças a qual o Senhor tinha nos ensinado, mas é onde os seus corações tomados por idolatrias, seu coração tomado pela dissensão, o seu coração obstinado e duro, era tomado pelas suas próprias ganâncias e vontades. Tanto que quando vamos ler esse capítulo ao qual nós acabamos de ler, vamos ver que Ezequias ele reinava sobre a nação de Judá. E enquanto ele reinava sobre a nação de Judá, na nação do norte reinava Oséias. Oséias que era um homem a qual governava sobre uma nação onde a sua adoração estava desviada de Deus, onde eles estavam adotando práticas religiosas cananeias, onde eles se curvavam sobre postes e símbolos religiosos, onde eles estabeleceram para si altares idólatras, altares a qual mãos humanas criaram, a qual não tem poder nenhum de fazer algo pela vida deles, não tem nenhuma atitude de poder realizar algo sobre a vida daquele povo e daquela nação. E antes que Ezequias subisse ao trono, antes que ele estivesse ali para poder governar aquele povo, o seu pai, quando vamos ler no versículo 1, Acás, reinou antes dele. E quando vamos ler sobre o reinado de Acás, nós vamos ver que Acás foi um homem que não andou conforme também as vontades de Deus, conforme as suas ordenanças, conforme os seus ensinamentos. Mas quando a gente vai ver a maneira a qual ele guiou e conduziu aquele povo, a gente vai ver que ele não foi muito diferente do rei Oséias. Mas ele também construiu para si altares idólatras, altares pagãos. Mas não somente construiu, como colocou dentro da casa de Deus.
ele retirou o altar de dentro do templo, colocou de lado e construiu um altar de um Deus pagão. Porque quando vamos ler, vemos que Acaz, ele procurava para si não aliança com um Deus verdadeiro e vivo, mas alianças políticas. Alianças que para ele, ao se aliar, ia trazer alguma confiança sobre o seu reino. Mas ele estava muito enganado, porque ao se submeter a essas alianças enganosas, ele estava indo em contra a sua própria ruína. Porque o homem não tem nenhum poder, não é capaz de nos salvar. O homem não é capaz de fazer nada por nós mesmos. Somente o Senhor tem esse poder e essa soberania de fazer algo por nós. Glória a Deus. Acaz estava sendo um homem infiel e desobediente do Senhor. Ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho como um sacrifício. Isso nós vemos o quanto aquele homem estava com seu coração corrompido, quanto estava deturpado da verdade do Senhor. E crendo eu, tendo em mente disso, acho que não só eu, mas você vai pensar, se um homem foi capaz de fazer tudo isso, quando ele for dar o seu filho, quando o seu filho for a sua próxima geração, tiver que se submeter a essa mesma linhagem com a qual ele está, não vai ser muito diferente do seu pai. A gente vai pensar que assim como o seu pai fez essas mesmas atitudes, teve essas mesmas escolhas ruins, o seu filho vai seguir os mesmos passos. Mas o que eu acho interessante é que quando vamos ler Ezequias, sendo filho desse homem, que era governado pelo pecado, que era governado por essas más atitudes, vamos ver ser relatado que ele é levantado aos seus 25 anos para reinar sobre essa nação. E eu creio que aquele povo vendo isso pensou consigo, ele vai ter as mesmas atitudes que o seu pai teve. Ele vai seguir com as mesmas tradições que o seu pai seguia. Ele vai agir da mesma maneira a qual o seu pai seguiu. Mas o que eu acho interessante é que Deus ele faz nascer das trevas luz. Aleluia! O Senhor ele faz nascer esperança onde há o caos. Aleluia! Porque quando vamos ler a palavra do Senhor, o versículo 3 vai dizer que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Glória a Deus! Eu não sei você, mas que honra seria para mim ser comparada a Davi. Aleluia! Davi, como todos muitos conhecem, foi um homem segundo o coração de Deus. E Ezequias, estando naquele lugar onde muitos poderiam olhar para ele e não dar nada, pelo que o seu pai já tinha feito, ele foi lá e fez o oposto. Ele foi lá e fez a diferença, ele foi lá e fez o contrário. Porque Deus, ele consegue enxergar em nós aquilo que nem nós somos capazes de ver. O homem não pode dar nada por nós, mas o Senhor, ele vê um brilho, uma diferença. Ele vê que nós é capaz de realizar algo. Porque ele é o oleiro, nós somos o vaso. E quando nos permitimos estar nas mãos do Senhor, tudo tem que mudar dentro de nós. Aleluia! Da mesma forma, foi como Paulo, que era perseguidor de cristãos, mas a partir do momento que teve um encontro com o Senhor, a sua vida mudou por completo. Ele passa a ser missionário e alcançar outras vidas através desse mesmo evangelho a qual o encontrou e transformou o seu coração. E da mesma forma, Ezequias ele é levantado para levar a renovação e a purificação espiritual sobre aquele povo. Aleluia! Ele é levantado para gerar uma diferença no meio da sua geração. E que nós possamos ser levantados como Ezequias, para sermos diferença onde quer que a gente for. Muitos podem olhar para o nosso passado e nos definir por aquilo que nós fizemos. Mas quando Deus olha para nós e quando nos permitimos ser moldados por Ele, nós não continuamos sendo da mesma forma. Mas Ele lança no mar do esquecimento tudo aquilo que nós tínhamos feito. E a partir de então começamos a realizar as boas novas do Senhor. Glória a Deus! E o capítulo 3 vai nos dizer isso. Que ele é comparado a Davi. Que ele é reto aos olhos do Senhor. Que diferente do seu pai, ele foi um
homem temente e fiel a Deus. Ele foi um homem que guardou a palavra do Senhor em seu coração. Enquanto ele vinha de uma linhagem de idolatria que confiava em homens e alianças políticas, ele escolheu a boa parte, que era ser fiel ao Senhor, que era ser obediente a Deus. E diferentemente daquilo que o seu pai tinha feito, ele destruiu todos os altares. Quando vamos ler no versículo 4, aquele que puder acompanhar vai nos dizer que ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deixou abaixo os bosques e fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Eu quero que você compreenda nessa noite que, infelizmente, naquela época, a infidelidade e a idolatria tinha se tornado tão comum, tinha se tornado tão normal, que aqueles homens começaram a fazer um símbolo da misericórdia de Deus, um ídolo para si. Eles veneravam um objeto ao invés de adorar a um Deus vivo. E que você possa entender que a verdadeira adoração, ela não está em objetos, mas está em um coração alinhado com a vontade de Deus. Quando vamos ver que ele fez em pedaços as serpentes de metal que Moisés fizera, quero que você possa abrir a sua palavra em Números 21, 4, para que possamos acompanhar e entender aquilo que estava sendo descrito nessa mensagem. É onde nós vamos conhecer a história da serpente de bronze. A palavra vai nos dizer que partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que você nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida vil. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. E o povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra ti. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou na haste. Quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Eu quero que você entenda nessa noite que aquela nação de Israel, ao ser levada ao deserto para que pudesse vivenciar e experimentar da terra prometida, no meio dessa trajetória que eles estavam no deserto, alguns começaram dentro do seu coração a agir com ingratidão e desobediência ao Senhor. Começaram a reclamar do maná, qual Deus vivo derramava do céu para que aquele povo pudesse se alimentar. E eles começaram a reclamar desse alimento ao qual o Senhor os dava, dizendo que a comida estava vil. Uma comida que eles só tinham que colher para si e cozinhar, porque o Senhor já derramava do alto dos céus para a vida deles, mas dentro dos seus corações havia tanta ingratidão e murmuração que eles não puderam reconhecer o milagre e os feitos do Senhor para com ele. E nós devemos entender que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E o Senhor é justo como Ele é. O seu juízo pesou sobre aquele povo. E então Ele envia serpentes para que muitos deles pudessem ser picados. Porque da mesma forma como agimos, nós seremos recompensados. E a partir de então, aquele povo começou a reconhecer que muitos estavam morrendo e dentro de si foi gerado um arrependimento, ao ponto que eles foram até Moisés clamar para que orassem ao Senhor por misericórdia por eles. E Moisés, ao clamar a Deus, o Senhor pede para que pudesse ser feita uma serpente de bronze colocada numa haste. E aqueles que, ao serem picados pela serpente, ao olharem por aquela haste, eram curados imediatamente.
E o que eu acho interessante é que essa palavra ela vai fazer uma prefiguração de Cristo. Ao olharmos para eles, nós somos salvos, nós somos curados, nós somos libertos. Glória a Deus. E nós conseguimos ver Cristo em cada detalhe do Evangelho, mesmo no Antigo Testamento. Mas o que eu quero que você entenda com essa mensagem, não estou saindo do assunto, mas quando vamos ler em 2 Reis 18, esse versículo 4, vamos ver que aquele povo começou a fazer desse objeto a qual Moisés tinha criado um ídolo para si, achando que aquele objeto era capaz de fazer algo por si, esquecendo que é o Deus vivo que é capaz de fazer algo por aquele povo, por aquela nação. Não devemos fazer para nós ídolos como aqueles homens fizeram. E eu quero que nessa noite você comece a refletir se há algum ídolo dentro do seu coração, a quem você tem recorrido no momento do aperto, no momento da angústia, no momento de problemas e aflições. A quem você recorre? Será que é o seu relacionamento? Será que é a comida? Será que são os seus vícios? Será que é o que você faz? A quem você tem recorrido nos momentos de angústia e de aflições? Porque o único que é capaz de fazer algo por nós é o Senhor. Mas será que nós temos ido de encontro a Ele? Ou será que nós temos fugido dos nossos problemas? Ou deixado para lá? Será que nós temos dentro de nós guardado tantas coisas, escondendo de tantas pessoas, quando o Senhor está ali disposto a te receber de braços abertos? Que você possa compreender nessa noite que o ídolo, ele te escraviza. Por mais que você pensar que você indo até o seu vício, por um momento, ele te traz um alívio, ele te traz um conforto. Lembre-se que depois ele vai te gerar culpa e remorso. Verdade. Entenda que o ídolo, ele não te traz paz, mas o Senhor, ele te dá uma paz que nem esse mundo é capaz de compreender. Aleluia. Aquilo que Jesus oferece para mim e para a sua vida, nenhum mundo é capaz de entender. Aquilo que o Senhor tem para nós. E quando vamos dar continuidade na palavra de Deus, nós vamos ver que no versículo 5 vai nos dizer que no Senhor de Israel, Ezequias confiou. De maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa forte isso. É muito fácil a gente adorar no Senhor, a gente confiar no Senhor, quando tudo está indo bem, quando as coisas estão prosperando, quando tudo coopera ao nosso favor. Mas e no momento do aperto? E no momento da dificuldade? E no momento da dor? Será que a gente continua confiando com a mesma intensidade em Deus? Será que a gente continua buscando com a mesma constância quando nós estamos passando por prosperidade, por dias bons, na alegria, na bonança? Será que nós temos tido a mesma atitude quando passamos por caos, quando passamos por cenários ruins? Mas quando a gente vai ver, Ezequias, ele confiou no Senhor. Mas não ache que ele confiou no Senhor porque ele estava vivendo algo diferente. Não, porque quando vamos ler o contexto, Ezequias estava passando por um tempo sombrio em Judá. Quando vamos ler a palavra do Senhor, vamos conhecer sobre o Império Assírio. E o Império Assírio era um império muito forte, muito grande, em poderes militares. Ele era muito forte em sua potência militar. E esse Império Assírio, ele ia de cidade em cidade e tomava a nação, tomava os povos, amedrontava, colocava medo aonde eles iam, eles sitiavam as cidades. Tanto quanto vamos ver nos versículos posteriores. E isso é importante por quê? Porque mais pra frente a gente vai ver
ele chegou a tomar Samaria, onde reinava Oséias. E mais para frente ele vai tentar invadir e tomar Judá, onde Ezequias estava reinando. E não pense eu e você que no meio desses problemas Ezequias se frustrou com Deus. Ezequias se rebelou contra o Senhor. Não. Como antes o seu pai se alinhava a alianças políticas, Ezequias fez o contrário. Ele se rebelou contra o homem, ele se rebelou contra o império, ele se rebelou contra o pecado que aqueles homens estavam cometendo e começou a confiar verdadeiramente no Senhor. Ele começou a se apegar em Deus, não de forma superficial, mas com toda a sua força. Porque ele entendia que o Deus que ele servia era maior do que qualquer gigante, era maior do que qualquer império, era maior do que qualquer problema e dificuldade a qual ele poderia enfrentar durante o seu reinado. Ele não olhou para as circunstâncias, mas ele olhou para o alto, para o Senhor, aquele que podia fazer algo pela vida dele. E ele foi assim, temente e obediente como nenhum outro, como vai nos declarar. Ele não somente cria e entendia, mas ele vivia as promessas de Deus para a vida dele. E tendo entendimento disso, eu me constranjo porque até que ponto eu estaria disposta a ir pelo Senhor? Porque Ezequias, vendo que os seus soldados não poderiam se comparar àquele império, ele somente decidiu confiar e se apegar em Deus. Com os olhos humanos poderia estar tudo perdido, estar tudo arruinado. Mas no mundo espiritual houve alguém muito maior que agiu em favor daquele homem. Oh, glória! Tantos de nós passamos por dificuldades, passamos por problemas e pensamos demais, deixamos as nossas emoções agirem, tomar em conta a frente das nossas atitudes. E eu quero que você compreenda nessa noite que nada é maior do que o Deus a qual você serve. Deus, ele deseja de você uma obediência completa, não parcial, mas que você possa crer e confiar no Senhor, que você não venha olhar para aquilo que as pessoas possam achar de você, mas que ao enfrentar os seus gigantes, ao enfrentar os seus problemas, você venha olhar para Deus, você venha olhar para Cristo. Porque quando você dá voz aos seus pensamentos, quando você dá voz às suas emoções, você está dizendo que o Deus a qual você serve é muito menor do que eles. É, Deus, é forte. Quem somos nós para poder dimensionar o poder e a soberania de Deus? Meu Deus. Mas é da mesma forma que nós agimos. Ao sermos incrédulos ao Senhor, as nossas
era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou. Samaria ficava no reino norte, onde Oséias estava governando. E o império assírio não somente a sitiou, como a invadiu e tomou aquele povo. Porque no versículo 12 vai nos dizer que, porquanto não obedeceram a voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, não ouviram nem o fizeram. Então, a partir daquele momento, Samaria e todo aquele povo é tomado, é sitiado, é deportado e levado até a Síria. Por eles não terem dado ouvido aos mandamentos do Senhor, mesmo Deus enviando os seus profetas, para que aquela nação pudesse ser corrigida, exortada. Mas os seus corações permaneceram endurecidos e obstinaram. Não quiseram ouvir a voz de Deus, mesmo dia após dia o Senhor levantando um após o outro. Porque a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada manhã. E Ele sempre está disposto a nos ajudar, a nos corrigir, a nos exortar em amor. Mas somos nós que escolhemos ou não permanecermos da mesma forma que estamos. E por aquele povo ter desobedecido as ordenanças de Deus, eles são deportados, eles saem da sua terra natal e vão até as terras da Assíria para se tornarem escravos. E agora aquele povo se vê em um cenário de destruição e ruína. E creio eu que, após esse povo ser deportado, a nação de Judá, onde Ezequias governava, e todo aquele povo, ao ver toda aquela situação que estava acontecendo com seus irmãos lá em cima, dentro de si pode ter gerado alguma aflição, um aperto, um medo. Porque eu não sei você, mas muitas das vezes eu me pego criando vários cenários em que eu tento me preparar para certas dificuldades e problemas que eu posso passar, já pensando em soluções futuras. E creio que com aquele povo não foi diferente. Vendo o que tinha acontecido com os seus vizinhos terrenos, poderia acontecer consigo. E no fim acaba acontecendo. Versículo 13 vai nos dizer que, porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Então Ezequias se vê diante de uma possível guerra que poderia acontecer na sua nação, no seu reino. Mas para que pudesse evitar esse conflito, ele tenta pagar tributos ao rei da Síria, Senaqueribe. Mas não se torna o suficiente, porque quando aqueles homens cheios de dominados pelo pecado, que dentro de si tinha muita ganância, obstinação. Então para eles nada é suficiente. E a partir de então, Senaqueribe envia no meio da nação de Israel um mensageiro, onde vai nos dizer da seguinte forma: contudo, enviou o rei da Síria a Tartã, Rabsaris e a Rabsaque de Laques com grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém. Aquele rei da Síria envia o seu mensageiro para colocar e semear dúvidas, incertezas no meio daquela nação. Porque aquele povo, vendo aquele homem falar que aqui eles tinham conseguido deportar, conquistar Samaria, e eles seriam os próximos. Então, dessa forma, ele tentou semear dentro deles incertezas, gerar dentro deles conflitos, gerar dentro deles medo. Só que o que eu acho interessante é que Ezequias ordena somente que o povo escute. Ezequias não pede que o povo reaja contra eles, mas Ezequias diz para que eles ficassem em silêncio.
Sabe como nós temos reagido diante do nosso gigante? Meu Deus, é fiel, Pai. A quem nós temos dado ouvidos? Porque um líder sábio, ele sabe como conduzir o seu povo. Ele sabe como pastorear as suas ovelhas. Meu Deus. E Ezequias naquele momento pede para que o povo ficasse em silêncio. Não reagisse, mas ficasse calado. E eu percebo com isso que o inimigo, primeiramente, ele vai tentar atacar a nossa mente, o nosso coração. Porque ele entende que se ele derrubasse a fé daquele povo, a batalha já estaria vencida. Onde será que a nossa fé tem estado firmada? Deus, ele não quer uma fé de palavras, mas uma fé de postura. Eita glória! Que venhamos ter verdadeiro com ele todos os dias nas nossas ações, em nossas práticas. Não ficar somente no nosso falar. Eu creio em Deus, eu confio no Senhor. Mas o que você tem feito diante disso? De que maneira você tem reagido diante do seu problema? Que atitude você tem tomado diante deles? Porque é necessário que a gente faça algo diante do Senhor. E naquele momento, o rei Ezequias, ele não se desesperou. Ele não se afligiu. Ele não se deixou enganar, se deixou levar por aquele discurso. Mas ele se manteve firme. Ele se manteve fiel. Ele se manteve obediente à voz de Deus. E ele se manteve em silêncio. Glória a Deus. Porque ele entendia que o seu papel era se manter fiel. A parte de intervir era do Senhor. Glória! E é isso que nós devemos compreender e entender nesta noite. Creio eu que aquele momento, aquela ameaça a qual ele estava enfrentando, dentro de si só havia uma palavra a qual ele firmava dentro do seu coração, que vai nos dizer em Salmo 27:3: ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare uma guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante no Deus. Glória! Aleluia! Que possamos estar confiantes no Deus a qual nós servimos, entendendo que nenhuma situação será capaz de nos derrubar, tendo em mente a qual o Senhor vivo, poderoso, grande, justo, guerreia aos nossos favores. Aleluia! Ezequiel, naquele momento, vai nos dizer, no capítulo 19, que ele vai se recorrer ao Senhor. Ele vai até o templo de Deus e ele vai rasgar as suas vestes e orar. E ele vai buscar ao Senhor como nunca antes. E ele vai buscar de forma fervorosa diante de Deus. Porque como a Heloísa diz, a oração é a chave da resposta. É a oração que é a chave da vitória para as nossas vidas. E é orando que nós conseguimos o nosso milagre. É buscando na fonte que seremos alcançados e ouvidos. Que iremos ver retorno. Porque nós devemos buscar o reino dos céus. E é batendo que nos será aberta a porta. É buscando que nós iremos encontrar. E Ezequiel, ele foi buscar diante dos pés daquele que podia fazer algo por ele, por aquela nação. E quando vamos ler a palavra do Senhor em 2 Reis 19, a partir do verso 32, Deus vai responder àquele povo da seguinte forma: portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei nessa cidade, para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Sucedeu que, pois, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, nos assírios, a 185 mil deles. Assim, levantando-se pela manhã cedo, eis que
de fazer coisas impossíveis nas nossas vidas. Deus, Ele é capaz de fazer o sobrenatural por cada um de nós. É necessário que a gente creia. É necessário que a gente permaneça fiel. É necessário que a gente entenda que nenhum outro deve ocupar o lugar de Cristo nas nossas vidas, mas que possamos ser pessoas tementes e obedientes ao Senhor. Que Ele venha ser o único e verdadeiro Deus na nossa vida. Não procurem ídolos, não procurem em outras coisas, aquilo que somente Deus é capaz de fazer por cada um de nós, porque Ele é a fonte inesgotável. Aleluia! Ele é o Deus poderoso. Ele reina e Ele está sentado num alto trono, governando a todos nós. Aleluia! Eu gostaria que você ficasse de pé nessa noite, para que possamos encerrar. Eu gostaria de Eita glória! louvar um louvor antes de finalizar a noite de hoje. Que você crendo e entendendo que não há nenhum outro a qual você serve, senão ao nosso Deus forte e poderoso e temível. Glorificado ao teu nome, Jesus. Deus que guerreia em favor das nossas vidas. Aleluia. Glória a E Deus. que nenhum outro não haverá nos céus, nem na terra, nem debaixo dela, como o nosso Deus. E eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. E ao ouvir essa canção, que você possa entregar ao Senhor Jesus, nas mãos dele, aquilo que você veio buscar, aquilo que você veio procurar. Que essa causa que possa parecer impossível aos seus olhos, que você possa colocar nas mãos do Senhor. Sim, meu Deus. Que através dessa simples mensagem que foi ministrada nessa noite, possa ter alcançado o seu coração, possa ter gerado dentro de você esperança, para que você possa entender que das trevas o Senhor é capaz de fazer nascer a luz. E que Deus chamou cada um de nós para sermos e vivermos diferença nesse mundo. Sabe que você é um testemunho, que você irá gerar um testemunho. Aleluia! Somente creia no Senhor. Somente permaneça fiel e temente a Ele. Somente fique em silêncio e procure Ele no templo. Vá até o Senhor, procure Ele, ore ao Senhor. Entrega nas mãos do Senhor a sua causa, aquilo que você tem vivenciado. Glória a Deus. Entenda que somente Ele é capaz de fazer algo pela minha vida e pela sua vida. Feche seus olhos, comece a orar, comece a falar.